Boa noite a todos. Vamos estudar juntos? Carlos Vendinha, Canoas. Eu estava pensando numa palavra que foi falada na igreja este domingo sobre arrependimento, sobre perdão. Aí me lembrei do João Batista, quando ele pregava na extensão toda do Rio Jordão, e os fariseus iam lá, né? E o João Batista, ele falou a frase: quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus tem preparado para vocês? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Não adianta dizer somos filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus faz suscitar, nascer, né? Filhos de Abraão. Então João Batista estava pregando para eles sobre arrependimento de pecados. E Deus hoje, ele prega para nós sobre arrependimento de pecados. Deus diz, né? Arrependei-vos vós que praticais toda iniquidade. Então, foi proferida por João Batista, o profeta, que preparava o caminho para Jesus. Ele usava, João Batista, essa frase para alertar os que vinham ao batismo de João, sobre ele, né, sobre a necessidade de arrependimento e mudança de vida, pois a ira de Deus estava para chegar. Porque quando nós conhecemos as Sagradas Escrituras, aceitamos ela como único para nós, né, a nossa vida, tem que haver uma mudança de atitude em nossas vidas. Uma mudança de vida, atitude, nosso modo de proceder. Conforme nós vamos estudando a palavra, ela não deve somente, vamos dizer assim, para ser uma leitura em si, mas sim um modo novo de vida no nosso proceder no dia a dia. Mudança de atitude. João Batista era um profeta que pregava no deserto, batizando as pessoas no Jordão. João Batista chamava as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e a se prepararem para o reino de Deus. A mensagem de João era clara e direta. João Batista alertava as pessoas sobre a ira de Deus que estava para chegar. E é para nós essa palavra. Caso nós não venhamos a nos arrepender e mudar nossas atitudes, nosso modo de vida. A frase, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus tem preparado para vocês, era usada para enfatizar a gravidade da situação e é a nossa necessidade de arrependimento imediato. Isso é, todo dia nós temos que falar com Deus, todo dia antes de dormir, para dormir descansado, botar a cabeça no travesseiro, pedir perdão por todos os nossos pecados, porque Deus é grandioso em perdoar pecados. João Batista preparava o caminho para Jesus, que viria para salvar o mundo dos seus pecados. João apontava para Jesus como o Messias e Salvador. Podemos nos lembrar, em Gênesis, o princípio da tentação e do pecado. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2:8. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavra e guardar. Gênesis 2:15. É muito difícil compreender o pecado e mesmo a tentação, sem ter em conta algumas a leitura que nós vamos fazer. Vamos ver aqui. Portanto, primeiramente, Deus é o único e legítimo Senhor do homem. Gênesis 1:26. Isaías 45:18. Segundo, o homem é um ser livre e um mundo criado para expressar a sua liberdade. É livre, a semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Hebreus 2:6 a 8. Vamos ver o que mais. A prova da parte de Deus é para que o homem, pela sua capacidade, respeite os limites que lhe foram dados na criação. Gênesis 2:16. Vamos ver mais adiante. Entretanto, é impossível separar o pecado da tentação, porque antes do pecado está sempre a tentação. Isso a gente sabe, né? Não precisa nem falar. E pode haver, será, tentação ser pecado? Não. De toda tentação vem o pecado. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Dá para ver aqui que Adão e Eva foram avisados antes, mas tendo o livre-arbítrio de fazer o que quer. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 4. Disse a serpente à mulher, não, certamente não morrereis. Certamente há várias razões para afastar-se da vontade de Deus, mas no mínimo há 3 tipos de pecado. Né? Aqui ele está dizendo 3 tipos de pecado, que eu creio que nesse estudo aqui, para Deus o pecado é um só. Tem gente que separa. Né? Mas a imaturidade traz consigo a total fraqueza espiritual e a ignorância, ignorar a vontade de Deus, não sabendo que está fazendo o mal. Tem isso também. Portanto, não há escolhido que vá contra a vontade de Deus, mas se afasta do seu plano. 1 Timóteo 1:12 ao 13. Moisés, por exemplo, foi um homem exemplo de condutor de autoridade. Entretanto, uma única vez Moisés tomou esta autoridade sobre si mesmo. Uma única vez ele assumiu a posição de autoridade sobre o resto e agiu do alto desta posição. Em vez de permitir que Deus trabalhasse por meio dele, agiu como uma figura com autoridade própria. Por causa disso, trouxe-lhe um custo muito alto. Sendo assim, vendo o que este ato de autoridade posicional custou a Moisés, deveríamos examinar nossas próprias vidas e autoridades. Todas as formas são pecados. Porém, quando a Bíblia fala em pecado, está falando em pecado por rebelião, imaturidade, fraqueza espiritual. Portanto, o que comete pecado está em rebelião contra Deus. A desobediência é resistir à vontade de Deus, e a maldade deliberada, consciente, que rompe a relação entre Deus e o homem. Onde é que está escrito? Isaías 59:2 e Romanos 8:7. Uma grande parte da obra de Deus em nossas vidas é expor o pecado. Seu propósito é que nós nos vejamos como realmente somos e nos arrependamos de todos os nossos pecados e sejamos transformados pela obra do Espírito Santo. Seguidamente eu falo sobre isso, né? Sobre quando Jesus subiu ao céu, ele disse que ficava o Espírito Santo no lugar dele, que ele ia nos alertar sobre nossos erros, sobre a palavra, né? Entretanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte a todos os homens, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:2. Mas o que é pecado? Pecado são todas as ações que desagradam a Deus e confrontam a sua palavra. Também são usados outros termos como rebelar-se, ou passar dos limites estabelecidos, fazer algo que cause dano, tristeza ou dor, criar uma cilada para uma pessoa cair, se deixar seduzir por coisas erradas, se opor à justiça e errar, né? Então, por isso, ela representa vários conceitos sobre o pecado para nossa autoavaliação. Sendo assim, somos capazes de discernir entre o que é certo ou errado. Nunca podemos esquecer que toda escolha tem uma consequência boa ou má, e ainda daremos conta a Deus um dia ainda de todas elas. Então, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e andas pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas te trará, né, de Deus, né, o juízo. Eclesiastes 11:9. Então, uma origem do pecado, né, segundo o estudo da Bíblia, o primeiro pecado foi cometido no céu, quando houve rebelião de anjos, liderada por Lúcifer. Há também consenso de que a origem do pecado humano
foi terrível a escolha de Adão e Eva no Jardim do Éden. Na tentação do homem e da mulher, percebemos o seguinte processo de insinuação que Deus era demasiado severo. Então, dúvida quanto ao perigo de comer o fruto. Finalmente o tentador acusou Deus de ser egoísta. Ora, a serpente era mais astuta que todas, diz aqui, animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, todos os animais, né, que Deus tinha feito. E esta frase disse a mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse nela: não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Contrariando a palavra de Deus, né? Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os teus olhos, disse a serpente, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Gênesis, né, ali era 3, 1 ao 5. No entanto, o propósito de Deus ao proibir o fruto consiste em testar a fidelidade do homem, porque o perigo habita naquilo que não podemos tocar. Então o perigo habita naquilo que não podemos tocar. Não é pecado ser tentado, mas é errado ceder à tentação. Repetir, não é pecado ser tentado, mas é errado ceder à tentação. Sendo assim, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, como que são de coração puro. Vamos ver aqui. Ao ceder à voz de Satanás, o homem escolhia agradar a si mesmo, desobedecendo deliberadamente a Deus. Esse primeiro pecado trouxe consequências terríveis, da quais citamos. Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal, seus olhos foram abertos, Gênesis 3:7. A comunhão e a amizade com Deus foram interrompidas. Houve separação, né, Deus-homem, né, e fugiram de sua presença, o que chamamos de morte espiritual. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes, certamente você morrerá. Gênesis 2:17. Portanto, o homem deixou de ser inocente, tendo uma natureza corrompida. Sua mente ficou suja e passou a ter vergonha do seu próprio corpo. Gênesis 3:10. Então Adão quis culpar a Deus pela companheira que ele havia lhe dado. Gênesis 3:12. O pecado trouxe consequência individual e coletiva, que se estendeu até nós. Nós herdamos, né? Se estendeu até nós, quer dizer que nós herdamos tudo isso. E as enfermidades, as dores, os sofrimentos, tudo através do pecado de Adão. As principais consequências do pecado original são a morte, Romanos 6:23, e o afastamento de Deus, Romanos 3:23. É de fato que não pecamos contra o mandamento, mas pecamos contra uma pessoa. O pecado não é uma ofensa contra uma alma vivente. O pecado mata os relacionamentos. No entanto, não há remédio capaz de trazer os mortos à vida. Vamos ver mais adiante. A única maneira de tratar com o pecado é pela ressurreição, o perdão, né? É a vida a nós. Jesus Cristo, quando ele veio, que Deus, quando houve todo aquele problema com Adão e Eva do pecado, Deus já sabia, já tinha um plano de vida para nós, de mandar seu Filho, Jesus Cristo, para que nós tivéssemos vida. E a vida veio a todos nós. Então, a única maneira de tratar com o pecado é pela ressurreição. O perdão é um modo também de dá para entender. A hora que eu perdoo, há uma mudança em mim. Então, há vida em nós. O pecado não conseguiu retirar do homem a imagem de Deus. O pecado não conseguiu retirar do homem a imagem de Deus, mas a despertou e o fez violentos, imorais e corruptos do homem. O pecado faz com que o homem se desvie dos propósitos de Deus e perca a sua companhia. Afastamento de Deus, o pecado. O que fez por Adão, faz por todos nós. Ele ainda está procurando os pecados e dizendo: onde estás?
porque a sua misericórdia é infinita e o seu amor é incomparável. Porque Deus diz, né, ali onde estás, porque quando Adão pecou, Deus andava de passear no jardim todas as tardezinhas, né? E aquele dia não estava Adão naquele lugar que ele sempre estava. Aonde estás, Adão? Ele estava escondido, né, por causa do pecado. E muitos de nós nos escondemos, muitas vezes, quando pecamos de Deus. Nós não nos arrependemos do pecado. Assim como ele vestiu Adão, né, Deus vestiu ele. Deus enviou também o seu Filho para que tenhamos uma nova roupagem, uma roupagem espiritual. Desde o princípio, Deus já tinha um plano, como eu falei antes, de vida para nós, de redenção da humanidade. Portanto, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Amém? Quem continua sendo pecador, mesmo depois de crer em Jesus? Aqueles que tentam ser salvos pelas obras. Tem pessoas que tentam ser salvas pelas obras, né? Todos aqueles, né, que são das obras, da lei, estão debaixo da maldição. Ouviu? Ó? Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. Onde é que diz isso? Gálatas 3, 10 a 11. Está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas do livro da lei, para fazê-las. Romanos 3, 20. No entanto, aqueles que dizem que creem em Jesus, mas que buscam ser justificados pelas obras, são amaldiçoadas, viu? Os que buscam ser justificados pelas obras são amaldiçoados. O que acontece com aqueles que tentam ser justificados pelas obras? Eles vivem debaixo da maldição de Deus. É na palavra que diz. Portanto, creia no batismo de Jesus para que você possa nascer de novo. De modo, você será salvo, se tornará justo, terá vida eterna e irá morar com Deus, né, com Jesus. Porque quando Jesus subiu ao céu, ele disse que ia preparar um lugar para todos. Pois tenha fé em seu coração. Amém? Tentar viver segundo a lei. Segundo a lei, ninguém será salvo. Já diz ali, né? Há, porém, muitos cristãos que tentam viver segundo a lei. E até é louvável que eles tentam viver segundo a lei. Mas com isso é possível o quê? Nós temos que entender que é uma tolice tentar viver pela lei. Quanto mais tentarmos, mais isso se torna difícil. Deus disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, nós temos que deixar de lado nossa arrogância para que sejamos salvos. E o que é preciso para não ser salvo? Precisamos abandonar nossos pecados, nossos critérios de vida, nosso modo de vida. Né? Quando você reconhece que é pecado? Respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. João 14, 6. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu único Filho, unigênito, ao mundo, para vivermos por meio de Cristo, para vivermos por meio dele, não através de nós. Deus disse que aqueles que se confiam no livro da lei são amaldiçoados. Aqueles que creem que podem se tornar justos, aos poucos crendo em Jesus, tentando viver pela lei, estão sob maldição. Eles creem em Deus, mas ainda acham que precisam viver de acordo com a lei. Então, tudo errado. Aqueles que ainda não nasceram de novo, têm que deixar de ser teimoso e reconhecer que são grandes pecadores perante Deus Todo-Poderoso. Depois, então, eles têm que voltar para a palavra de Deus e descobrir como Ele os salvará pela água e pelo Espírito. Amém?
Então, conclusão, vou dar aqui uma conclusão final. Enquanto consideramos lições importantes sobre a obediência, não devemos esquecermos de um dos fatos fundamentais da Bíblia. Deus merece a adoração, porque Ele nos criou. Louve o nome do Senhor, pois mandou Ele e fomos criados, todos, né? Salmo 148, versículo 5. Sendo assim, nossa única esperança está depositada em Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira pecados do mundo. João 1,29. Cristo é aquele que fora prometido para esmagar a cabeça da serpente e derrotar o poder de Satanás. Gênesis 3,15. Com Apocalipse também 12,9. Agora podemos dizer, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso de boas obras. Tito 2, 13 e 14. Entretanto, os homens estão separados da presença de Deus por causa dos seus pecados. É uma tragédia estar separado de Deus, é verdade. O pecado atinge não apenas o indivíduo como tal, mas a sua influência estende-se à sociedade em que o indivíduo vive. O pecado tem como consequência imediata a alienação ou distância do indivíduo das finalidades para os quais foi ele criado por Deus. Portanto, Jesus Cristo veio para dar sentido à existência do homem. Então, Cristo veio para dar sentido à existência do homem. Cristo veio para tornar possível uma vida abundante e significativa. Então, vou terminar esse estudo para todos. Vamos estudar juntos. Mais um pouquinho para nosso enriquecimento. Então, boa noite para todos. Bom dia. Tudo de bom para todos. Amém. Amém.